Aqui na Quatro Rodas a gente está sempre seguindo os lançamentos do mercado. Isso acaba implicando em falar bastante de SUVs. Mas existe vida e muita vida fora do segmento de utilitários. No caso da Fiat, por exemplo, a gente tem o Argo, que é um dos principais carros do catálogo da marca. E ele acaba de ganhar uma adição muito importante, o câmbio CVT. No Brasil, é através do Argo que você vai conseguir não ter que passar marcha no dia a dia, pagando o mínimo possível. Mas antes de eu te contar tudo sobre o novo carro automático barato do Brasil, não se esquece de escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e assinar Quatro Rodas. Acompanhe a gente na revista, no site, nas redes sociais, porque a Stellantis está preparando muitas novidades. E se você quer saber tudo em primeira mão, você já sabe onde você vai encontrar a informação que você procura. Mas então vamos lá, como que eu identifico um Argo CVT na rua? Bom, na verdade vai ser uma tarefa difícil, porque não há nenhuma mudança visual específica do modelo automático. Na verdade, o que a gente tem aqui é o facelift que já tinha chegado no ano passado e que inclui um novo para-choque dianteiro, uma nova grade e, no caso dessa versão Trekking, adesivos redesenhados. Por falar em versão Trekking, ela é o topo de linha do Argo agora e sai por R$ 96.990 na versão automática. Mas o câmbio automático já está disponível a partir da versão Drive, que custa R$ 90.990 e no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, é o carro automático mais barato do Brasil, com uma certa folga em relação ao Toyota Yaris, que vem logo depois entre essas duas versões aqui do Fiat. É engraçado a gente falar tudo isso do carro e depois olhar para a traseira dele, que na verdade é onde concentra quase todos os elementos esportivos ou esportivados, chame como quiser, do Argo. A começar por esse escapamento, com um formato completamente incomum para o segmento, e esse difusor traseiro bem chamativo. Na verdade, eu devo admitir que eu achei que ficou legal, ainda mais combinando com esse adesivo e com o emblema da Fiat em tons mais escuros. E lembra que eu te falei que é bem difícil identificar um Argo CVT na rua? Talvez a única forma que você vai conseguir é aqui, ó, pelo emblema que indica a versão AT. Ambas as versões vêm com esse velho conhecido aqui, ó, o motor Firefly 1.3 aspirado, que também equipa, por exemplo, o Fiat Pulse e a Fiat Strada. São 107 cavalos e 13,7 kgfm que atendem bem, principalmente na cidade. Mas uma das coisas que a gente sempre pensa quando um carro ganha um câmbio, por exemplo, com mais marchas, igual é o caso desse CVT com 7 velocidades em relação às 5 velocidades do câmbio manual, é mais economia, certo? Bom, nesse caso aqui, errado. A gente acabou de fazer os testes de consumo desse carro e eles foram ligeiramente piores do que a versão manual. Com gasolina foram 12,4 km por litro na cidade e 16,3 km por litro na estrada. Ou seja, o consumo ainda agrada. Mas a grande vantagem aqui do câmbio CVT vai ser mesmo o conforto, de não ter que passar marcha no dia a dia. Mas a grande vantagem das versões automáticas é o conforto. Vamos ver então como que o Argo Trekking se sai em geral nesse aspecto. Quando eu entro nesse carro, parece que tem duas vozes na minha cabeça falando coisas distintas. De um lado tem um anjinho falando, poxa, o Argo CVT é o carro automático mais barato do Brasil, ele tá bem pelo que ele oferece. Ao mesmo tempo, como se tivesse um diabinho falando, poxa, essa versão aqui custa quase R$100 mil. Ela não tá à altura do preço. Olhando pelo lado do copo meio cheio, realmente o Argo está à altura da concorrência em termos de equipamentos. A gente tem, por exemplo, aqui um ar-condicionado digital, uma central multimídia que atende bem com Android Auto e Apple CarPlay com fio. A gente tem controles de cruzeiro, são itens legais. Olhando pelo lado do copo meio vazio, a gente tem um interior que é totalmente plástico. Convenhamos que é a via de regra nesse segmento, mas que assustou a gente por algumas falhas de produção que não deveriam existir. Nas imagens que estão passando aí na sua tela, você consegue ver algumas rebarbas, falhas no estofamento, alguns defeitos, e a gente está falando de um carro
recém-entregue à frota de imprensa. Eu fico realmente preocupado de pensar como que vai ser o equivalente disso num carro que vai ser entregue para um consumidor no interior do Brasil e como que esse carro vai estar após o uso constante que é esperado de um dono de um Argo. E outro aspecto importante que me chateia nesse carro é a questão da segurança. Afinal de contas, o HB20, por exemplo, tem 6 airbags desde a versão mais barata. E aqui, no Argo mais caro, mais uma vez, são só 2. E completando a lista de pontos positivos desse carro, o espaço interno atrás me surpreendeu bastante. O banco da frente está ajeitado para uma pessoa do meu tamanho, 1,82 m, e aqui a gente tem uma raridade, o meu joelho não está encostando na parte de trás do banco. Isso é incomum, se tratando de um hatch. Outra coisa boa aqui é o túnel central, que não é muito elevado e desse jeito não rouba muito espaço de quem vai no meio. É uma pena que o porta-malas de apenas 300 litros é pequeno. Não fosse por isso, do meio para trás, o Argo seria um carro apenas com elogios a serem feitos. No caso, ficou meio a meio. Apesar de eu não me sentir tão seguro quanto eu gostaria aqui dentro, o Argo é um carro gostoso de dirigir, prático acima de tudo. O volante, que veio do Pulse, é bonito, ergonômico e bem levinho. Então no dia a dia é zero cansaço quando o assunto é a direção. E o mesmo vale para os pedais, que talvez até estejam um pouquinho mais sensíveis do que seria o ideal. Mas, sobretudo, tudo aqui é bem tranquilo, é um carro bem dócil. Com os números desse motor, obviamente não vai ter show, mas ele desenvolve bem, apesar de que quando você começa a exceder bastante os 100 km por hora, nesse momento, por exemplo, a gente está numa estrada de 120, o giro começa a subir e incomodar um pouco. Mas esse câmbio com 7 velocidades agrada, porque ele está bem configuradinho. E mesmo assim, se você achar que consegue fazer trocas mais eficientes ou mais confortáveis do que o computador do carro, é só jogar para o lado e fazer o comando sequencial. Mas acima de tudo, a gente tem a sensação de que o 1.3 aqui está sendo sempre bem explorado dentro da sua capacidade, dentro do seu potencial. Uma vantagem importante também da versão Trekking em relação às outras versões do Argo é o vão livre, que aqui é 2 centímetros maior. É uma diferença sensível, principalmente aqui no ambiente urbano, que no Brasil é composto de valas, lombadas, buracos e todo tipo de obstáculos, que esse carro, inclusive, supera de uma maneira surpreendentemente boa. Apesar de ser uma suspensão de eixo de torção, com todas as limitações que esse tipo de suspensão tem, ela está bem calibrada e agrada. É um carro confortável na rodagem. Talvez não tão confortável seja o ruído interno desse carro, que achei um pouquinho acima do ideal. Mas assim, no conjunto da obra, a dinâmica desse carro, ela é bem agradável. É um carro muito sutil, é um carro dócil, que é realmente o que a gente espera de um compacto desse. É um carro que tem que ser fácil de ser conduzido por qualquer pessoa. E é essa a sensação. Se você acabou de tirar sua carteira de motorista, com certeza você vai achar o Argo Trekking ou o Argo Drive um carro bem tranquilo de ser guiado. Mesmo quando eu aperto aqui, ó, o botão Sport, não muda muita coisa não, ele basicamente alonga um pouquinho a marcha, faz trocas com rotações mais altas. Em resumo, ele se transforma no motorista com o pé um pouquinho mais pesado, né? Deixando a condução ainda mais confortável em troca de um consumo um pouquinho pior. Mas, mais uma vez, é um carro bem bacana, bem leve de ser guiado, não vai te dar nenhum trabalho, ao mesmo tempo nenhuma emoção. E eu acho que é essa mesmo a ideia aqui. Nada disso é oficial ainda, mas a gente já apurou que a próxima geração desse carro já está em desenvolvimento. Na verdade, ele vai ser um gêmeo do novo Fiat Panda europeu. Ele vai ser um projeto compartilhado entre a Sérvia e o Brasil. E aqui ele deve chegar por volta de 2025. Inclusive, ele vai utilizar a mesma plataforma do Jeep Avenger, que é chamado lá fora de Baby Renegade. Ou seja, daqui a uns anos vai ser engraçado olhar para esses diferentes carros que ainda vão incluir o novo Lancia Y e pensar que todos são fruto de uma origem em comum. Mas isso é papo para daqui a alguns anos. Antes disso, eu quero saber de você. Na sua opinião, o câmbio manual já era
tá virando coisa do passado no Brasil finalmente? Bom, uma evidência disso é que os carros populares ou menos caros, né, antes que vocês fiquem bravos comigo nos comentários, já estão cada vez mais adotando esse tipo de transmissão. E aí? O que você acha? Deixa aí nos comentários e fica com a gente. Tem muita novidade da Stellantis esse ano e você vai saber tudo aqui em primeira mão, porque na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Valeu!